Bem-vindos ao Ensino em Ação. Estamos muito felizes por você estar aqui hoje. Prepare-se para insights, dicas e conversas inspiradoras sobre educação. Vamos juntos! Olá a todos e bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante para a base matemática das crianças. Exatamente, e vamos explorar por que essa base é tão importante. O que a dificuldade de um adolescente com álgebra tem a ver com as brincadeiras no jardim de infância? A resposta, ao que parece, é tudo. Existe uma lacuna silenciosa na educação infantil brasileira que pode estar definindo o futuro de muitos estudantes com a matemática. E isso muito antes de eles sequer aprenderem a somar. Para nossa análise de hoje, a gente tem um material fascinante. É um artigo acadêmico chamado Formação Continuada e Abordagens Inclusivas, transformando o ensino da linguagem matemática na educação infantil. Os autores são Ana Cláudia Soares da Silva e Davidson Ferreira Oliveira. E o mais interessante é que não é só teoria. Eles foram a campo, observaram escolas, creches em Caruaru, Pernambuco, entre 2023 e 2024. Nossa missão aqui é desvendar o que eles encontraram, entender as raízes de um problema que, no fim, afeta todo mundo e, principalmente, discutir a solução que eles propõem. E o ponto de partida da pesquisa já é, assim, um soco no estômago. Os pesquisadores, ao acompanharem o dia a dia pedagógico, perceberam algo gritante. Atividades focadas em linguagem matemática eram raríssimas. A prioridade total, quase uma obsessão, era o letramento tradicional. Ensinar a ler, a escrever. A matemática, por sua vez, era tratada como um parente distante, sabe? Um item secundário. Isso é curioso. Por que essa preferência tão grande pela leitura e escrita em detrimento dos números? É uma percepção de que uma coisa é mais importante que a outra, nessa fase? Exatamente. Parece existir uma cultura pedagógica que supervaloriza o alfabeto e subestima a importância dos conceitos numéricos na primeira infância. É como se o pensamento fosse: matemática é coisa para o ensino fundamental, agora eles só precisam brincar e aprender as letrinhas. O que a pesquisa mostra é que essa é uma visão perigosamente equivocada. Esse "depois eu ensino" cria um abismo. Um abismo que, imagino, só vai aumentando com o tempo. O artigo conecta essa negligência inicial com as dificuldades que a gente vê lá na frente, certo? Diretamente. O argumento central é que, sem esse alicerce matemático bem construído desde cedo, os alunos chegam no ensino fundamental e médio capengando. Eles não têm dificuldades apenas com temas complexos, tipo funções ou geometria analítica. A dificuldade está nos conceitos mais básicos, na lógica, no raciocínio quantitativo. Não é falta de capacidade do aluno, é falta de base. A casa foi construída sobre um terreno arenoso. E para quem acha que isso é um problema isolado de Caruaru, o artigo joga um balde de água fria com dados do PISA, o grande termômetro da educação mundial. O nosso desempenho em matemática na avaliação de 2022 não só estagnou, como caiu. Isso significa que a dificuldade que começa com uma contagem de bloquinhos mal aproveitada no jardim de infância escala até se tornar um problema de competitividade nacional. A base de tudo está sendo mal construída no país inteiro. É a fotografia de um problema sistêmico. E a pesquisa é corajosa ao apontar o dedo para o que considera a raiz da questão: o perfil e a formação do professor da educação infantil. A esmagadora maioria tem formação em pedagogia. E o curso de pedagogia, por sua natureza, é generalista. Ele precisa dar conta de psicologia da educação, didática, história da educação, alfabetização. E a matemática acaba sendo só mais um item na lista, sem muito aprofundamento. Exato. O que acontece é que o conhecimento sobre como ensinar matemática para crianças pequenas acaba sendo superficial. O professor não sai da faculdade se sentindo seguro, preparado para criar atividades matemáticas que sejam ricas, envolventes. E quando esse profissional chega na sala de aula, ele encontra um cenário que o artigo descreve bem. Uma turma com uma diversidade enorme de saberes, muitas vezes com falta de material didático adequado, e o ponto crucial, sem um suporte de formação continuada que o ajude a superar essas barreiras. Então ele fica sozinho. Foi pouco treinado para essa missão e não recebe reforços no campo de batalha. É quase natural que ele se apegue àquilo que domina mais, que provavelmente é a alfabetização. Precisamente.
É uma questão de sobrevivência profissional, muitas vezes. E é aí que a pesquisa se torna realmente propositiva. Ok, o diagnóstico é claro e é preocupante. Mas o artigo para por aí, só apontando o problema, ou ele de fato apresenta uma luz no fim do túnel? Qual é o caminho proposto? Ele apresenta um caminho muito concreto. A proposta central é a implementação de um programa robusto de formação continuada, desenhado especificamente para esses professores. E a beleza da proposta está na sua estrutura, um tripé que equilibra teoria, prática e colaboração. Um tripé. Como ele funciona? O primeiro pé são as palestras. A ideia é trazer especialistas para atualizar a equipe sobre o que há de mais novo em pesquisa sobre neurociência da aprendizagem, novas metodologias e principalmente sobre práticas inclusivas. É um momento de abrir a janela para o mundo, de arejar as ideias. Certo, essa é a injeção de conhecimento novo, a teoria. Isso. O segundo pé são as oficinas. Aqui é o mão na massa. É onde os professores pegam aquelas teorias e aprendem a transformá-las em atividades práticas, em jogos, em brincadeiras. É um espaço para experimentar, para errar sem medo, para construir junto com os colegas um repertório de atividades que eles possam usar no dia seguinte. É a ponte entre o saber o quê e o saber como. A ponte entre a teoria e a prática. E o terceiro pé? Talvez o mais poderoso de todos, os seminários de práticas. A ideia é criar uma comunidade de aprendizagem. Um espaço seguro, periódico, onde os professores se reúnem para discutir casos reais, compartilhar angústias. Não consigo fazer o Joãozinho se interessar por números, celebrar vitórias, descobrir um jogo novo que funcionou super bem com a turma e construir soluções coletivamente. Deixa de ser um problema individual para se tornar um desafio do grupo. Isso soa transformador na teoria. Mas, sendo prática, o professor da rede pública, muitas vezes com 2 jornadas super carregado, vai ter tempo e energia para participar de palestras, oficinas e seminários? O artigo aborda como viabilizar isso na vida real. Essa é a pergunta de $1 milhão e você está certa em fazê-la. O artigo não detalha a logística da implementação, mas a proposta, implicitamente, exige uma mudança de política pública. Isso não pode ser um extra a ser feito no tempo livre do professor. Essa formação precisa acontecer dentro da jornada de trabalho, precisa ser remunerada e valorizada pela gestão. É um investimento, não um custo. Sem o apoio institucional, a melhor das propostas vira letra morta. Entendi. A solução não é só para o professor, é para o sistema como um todo. E essa proposta do tripé, ela vem de onde? É algo que os pesquisadores inventaram ou se baseia em ideias já consagradas na educação? O professor não pode ser um mero aplicador de regras, um técnico. Ele precisa ser um profissional reflexivo, quase um detetive na própria sala de aula, investigando o que funciona, o que não funciona, sempre curioso, aberto ao novo. Gosto dessa ideia do professor detetive. Ele não recebe um manual, ele investiga cada caso. Exato. E quando você soma isso à visão de Vygotsky, de que a aprendizagem é um processo social construído na interação, você entende por que os seminários em grupos são tão importantes. É para construir esse conhecimento junto. E Vygotsky nos deu um conceito fundamental para isso, a zona de desenvolvimento proximal. Um nome que soa complicado. É um nome complicado para uma ideia linda e simples. Pense numa criança aprendendo a andar de bicicleta. Sozinha, ela cai. Com o pai correndo atrás e empurrando o tempo todo, ela não aprende. A zona de desenvolvimento proximal é aquele ponto mágico em que o pai só segura o banquinho, dando aquele leve suporte para ela não cair, mas deixando que ela encontre o próprio equilíbrio. Essa ajudinha na hora certa é o professor atuando exatamente onde o aprendizado acontece. E a formação continuada visa justamente a capacitar o professor a identificar essa zona em cada aluna, em cada aluno. Essa analogia da bicicleta é perfeita, fica muito claro. Então a formação não é sobre dar ao professor um roteiro, mas sim a sensibilidade para saber quando e como dar esse empurrãozinho. Precisamente. E isso nos leva a um último teórico que o artigo cita, Francisco Imbernon, que diz que a formação do professor não pode ser só técnica, um manual de instruções. Ela precisa ser emancipatória, ou seja,
Ela precisa ser algo que liberta, que dá autonomia e confiança para o professor criar, experimentar e transformar a realidade da sua sala de aula. Você usou a palavra inclusiva algumas vezes e ela está no título do artigo. Vamos mergulhar nisso. O que significa na prática uma aula de matemática inclusiva para crianças de 4 ou 5 anos? Significa abandonar a ideia de que existe uma única forma de aprender e um único ritmo. Numa sala de aula inclusiva, o professor entende que vai ter uma criança que já sabe contar até 20, outra que mal reconhece os números, uma criança com alguma deficiência, outra de uma cultura diferente. Inclusão é garantir que todas elas, sem exceção, tenham oportunidades ricas de interagir com a matemática de uma forma que faça sentido para elas. Para uma, pode ser um jogo de tabuleiro. Para outra, pode ser separar feijões. Para uma terceira, pode ser uma música sobre números. O objetivo é o mesmo, mas os caminhos são múltiplos. Isso é apenas uma recomendação pedagógica, uma boa prática? Ou existe algo mais forte que obrigue as escolas a agirem assim? Aí está um ponto fortíssimo do artigo. Ele mostra que a inclusão não é uma opção. É uma obrigação legal. É lei. Desde quando? Desde a nossa Constituição de 1988. A lei máxima do país já dizia que a educação é um direito de todos e que o atendimento especializado deve ser garantido preferencialmente na rede regular de ensino. Ou seja, a ideia de separar alunos em turmas normais e especiais já era combatida ali. Nossa, isso é de mais de 30 anos atrás. E depois da Constituição. Depois veio a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 96. E reforçou tudo isso. A inclusão virou a regra. O grande desafio que o artigo aponta é como tirar essa regra do papel e levá-la para o chão da sala de aula. E é aí que entra a BNCC, imagino. A Base Nacional Comum Curricular. Precisamente. A BNCC funciona como um mapa para o professor, traduzindo a lei para a prática. Ela é muito inteligente na educação infantil, pois não divide o conhecimento em caixinhas tipo aula de matemática, aula de português. Ela organiza tudo em campos de experiência, e um desses campos se chama espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. É um nome bonito para dizer matemática. Isso incentiva o professor a trabalhar esses conceitos de forma integrada, enquanto as crianças brincam, contam histórias ou cuidam da horta da escola. A matemática vira parte da vida. O artigo usa um termo que eu achei ótimo: numeraciar. Não é uma palavra que a gente ouve todo dia. É mais do que saber os números, certo? Muito mais. Numeraciar, ou numerical literacy em inglês, é para matemática o que o letramento é para a língua portuguesa. Não adianta saber decodificar as letras se você não entende o sentido de um texto. Da mesma forma, não adianta saber contar até 100 se você não entende o que fazer com essa informação. Numeração é a capacidade de usar o raciocínio matemático para resolver problemas do dia a dia. É entender um desconto na loja, dividir uma pizza, calcular o tempo de uma viagem. É a matemática funcional para a vida. E a pesquisa defende que essa numeração deveria ser o foco desde cedo. Sim, e com base científica. A própria Política Nacional de Alfabetização, citada no artigo, recomenda que o ensino dessas habilidades se apoie nas ciências cognitivas. Ou seja, precisamos entender como o cérebro da criança funciona, como ele aprende, para então criar as melhores estratégias de ensino. O objetivo final não é formar pequenos calculistas, mas sim cidadãos que saibam pensar matematicamente. Então, se a gente juntar todas as peças, o que temos é um pilar essencial da educação, que é a matemática, na primeira infância, mas que hoje é um pilar frágil, quase rachado. E a rachadura principal, segundo essa pesquisa, está na falta de preparo e de apoio contínuo aos professores que estão ali na base de tudo. Essa é a síntese perfeita. E por isso, a conclusão dos pesquisadores é tão direta. A solução é investir massivamente em programas de formação continuada. Mas não qualquer programa. Não adianta uma palestra motivacional uma vez por ano. Tem que ser um processo contínuo, prático, colaborativo e focado nessa visão inclusiva que realmente dê poder e ferramentas para o educador transformar a sua sala de aula.
Fica claro que não é uma solução simples, mas é uma solução possível. E é importante frisar: investir nesses professores não é só uma questão de valorização profissional, embora seja isso também. É uma política pública estratégica mais fundamental para garantir equidade e qualidade na educação. É como construir um prédio. Você pode ter o projeto arquitetônico mais lindo do mundo, mas se o alicerce for mal feito, em algum momento tudo vai ruir. Esse investimento na base é o que garante que todas as crianças, no futuro, não apenas passem de ano em matemática, mas se sintam confiantes e capazes de entender, questionar e atuar num mundo que é e será cada vez mais decodificado por números. Perfeito. E para encerrar, fica uma reflexão que vai um pouco além do que o artigo propõe. A pesquisa foca, com toda a razão, no professor como grande agente transformador dentro da escola. Mas e o nosso papel, fora desses muros? Como nós, em casa, como pais, tios, avós, na comunidade, podemos ajudar a cultivar essa numeracia nas crianças desde o berço? Como a gente pode transformar uma ida à feira, o preparo de um bolo ou uma simples brincadeira com blocos de montar em oportunidades divertidas e poderosas de mostrar que a matemática não é um bicho-papão, mas sim uma linguagem incrível para descobrir o mundo. Valeu pela companhia! Lançamentos inéditos todos os sábados. Não perca o próximo!